Em princípios do século XIX, o Rio de Janeiro viveu supostamente uma onda de terror, causada pelo rapto de crianças recém-nascidas da Santa Casa de Misericórdia. Uma mulher que havia exercido a profissão de prostituta durante 20 anos na cidade era acusada. Nos registros policiais afirma-se que ela apareceu como Bárbara Onça, a Bárbara dos Prazeres. E sua lenda nos revela algo macabro e a difícil situação da mulher nos primórdios do Brasil recém-independente. Maria Bárbara dos Prazeres nasceu em Portugal por volta de 1761. Não sabemos a cidade onde ela nasceu ou o nome de seus pais e detalhes de sua infância. Em 1779, em busca de melhores condições de vida, Bárbara e seu marido, de nome desconhecido, chegaram ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, quando ela tinha 18 anos. Apesar de ser uma mulher casada, Bárbara acabou se apaixonando por um mulato livre de nome desconhecido e arranjou a morte do marido. A paixão, no entanto, durou pouco. Ela desencantou-se com o amante, que teve a mesma sorte que seu marido. Foi morto durante uma discussão a punhaladas. Bárbara supostamente estaria cansada de suas traições e ter de sustentá-lo. Aos 20 anos, bonita e sem dinheiro, Bárbara entregou-se à prostituição, pois as mulheres na época não tinham oportunidade de emprego. Durante os 20 anos seguintes, exerceu a profissão no Rio de Janeiro. Foi quando ganhou o apelido de Dos Prazeres, não apenas pela qualidade de seus serviços, que eram vendidos a dois vinténs, mas por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava bem debaixo do Arco do Teles e que ela adotou como sua protetora. Supostamente ela atenderia homens de classe média e alta. Fotografia do Arco do Teles, Rio de Janeiro. Neste local, Bárbara dos Prazeres teria oferecido seus serviços sexuais. Conta a lenda que, além de adúltera e prostituta, Bárbara teria matado sua própria irmã envenenada, mas não sabemos se isso aconteceu em Portugal ou no Brasil, ou se é verdade. Ela até mesmo chegou a trabalhar como cantoneira na província de Cisplatina, atual Uruguai. Cantoneira, no caso, é um dos muitos nomes usados antigamente para se referir às prostitutas das ruas, as que se entregavam pelos cantos da cidade. Provavelmente, ela, assim como outras prostitutas do Rio de Janeiro, seguiu os soldados brasileiros que lutariam na Guerra de Cisplatina, ocorrida entre os anos de 1825 e 1828, pelo controle do território uruguaio. Durante sua estadia no país, Bárbara contraiu varíola. Ela sobreviveu à doença e escapou das garras da morte, ficando, contudo, completamente deformada. Mesmo assim, após sair da Santa Casa, regressou ao Rio de Janeiro e continuou na mesma vida de prostituição, bebedeiras e desordens. Tempos depois, contraiu uma doença muito pior que a varíola, a lepra. Suas orelhas incharam e os lábios grossos, corroídos e deformados pela doença, deixaram verdentes pontiagudos e gengivas sangrentas que davam à sua fisionomia uma estranha ferocidade. Daí chamaram-na de Bárbara Onça. Ribeiro, 1958. Assim, Bárbara perdeu toda a sua clientela e transformou-se em mendiga e acabou indo parar no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro. Na época, o arco, ao contrário dos dias de hoje, era um monte de escombros que sobrou de um incêndio que deitou abaixo o prédio localizado acima. Era um local onde prostitutas, mendigos e doentes se reuniam. Ironicamente, Bárbara recebeu o pior castigo por seus crimes. Perdeu sua beleza, ou seja, sua fonte de renda. Mas ela não estava conformada e desesperada por dinheiro.
e ávida para recuperar sua aparência de outrora, teria recorrido a rituais macabros para alcançar tal fim. Para curar-se, Bárbara procurou ajuda entre ciganos e negros no Morro do Inheco, o atual Morro do Pinto. Ela, a princípio, banhar-se em sangue borbulhante de cães, gatos, cabritos e outros animais degolados. Ingeria carne de cobras, sapos, lagartixas. Os feiticeiros ainda teriam a instruído a chicotear-se com feixes e ervas das 7 sangrias só encontrável nos mangás. Mas como não obteve resultado, Bárbara decidiu então adotar outro tratamento. Aconselhada por feiticeiros ciganos e mestres do voodoo afro, adveio-lhe a convicção que curaria sua lepra mediante o uso de sangue de recém-nascidos. Ribeiro, 1958. E assim Bárbara começou a caçar crianças pelas ruas do Rio de Janeiro. De noite ficava próxima à roda dos expostos na Santa Casa de Misericórdia, na cidade onde as crianças rejeitadas iam para a orfandade. Na calada da noite, era ouvir um choro de bebê, o ruído da roda, e Bárbara, o mais ágil possível, corria para sua presa antes que alguma freira sonolenta pudesse pegar a criança primeiro. Ia em direção ao mangue e lá amordaçava o recém-nascido e pendurava numa árvore com as mãos amarradas para trás e lhes cortava o pescoço e banhava em seu sangue ainda quente. Bárbara deixava o sangue de suas vítimas escorrer sobre as chagas purulentas que cobriam seu corpo, crendo dessa maneira conseguir livrar-se da lepra. Alimentada essa esperança, praticado mais esse crime entre preces e estranhadas divindades e grunhidos de satisfação. De lá saía Bárbara dos prazeres, satisfeita, alucinada, delirante, a prosseguir sua vida de louca criminosa que marcou uma época. As rodas dos expostos da rua Santa Teresa, Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ilustração de Tomás Eubank, 1845. Ninguém jamais soube onde Bárbara enterrava os corpos dos meninos e meninas que sacrificava. Alguns especulavam que os mesmos tenham ocorrido em sua própria casa na extinta Praça 11, onde ela também teria feito seus sacrifícios e rituais. Por coincidência ou não, as freiras da Santa Casa de Misericórdia notaram que o número de crianças ali abandonadas caíra a menos da metade durante o período da atividade macabra de Bárbara. A política teria sido alertada dos desaparecimentos, mas não conseguiu capturar Bárbara. Deve ser a polícia, que já carregava nas costas pelo menos 2 assassinatos. Ela aparece nos registros policiais da época como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça. Não se sabe quando ela morreu, nem se é verdadeira a história de que a expressão "a onça vai te pegar", usada por mães para assustar as crianças, teria nela sua origem. Teses defendem que nesse período surgiu a expressão "cuidado que a bruxa está solta". O que se sabe é que sua história assustadora e trágica perdurou por mais do que perdurou sua vida. Dizem que até hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e cessou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada de Bárbara dos Prazeres, ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do Arcos do Teles.